Olá, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico Betel Dominical. Nós estamos aqui nesse dia tão especial que nos fez o Senhor. Hoje estou aqui apenas com o pastor William. Aliás, pastor William, eu quero lhe agradecer. O senhor estava comentando que até abriu mão, da sua agenda, que o senhor é um psicólogo clínico, e remanejou os seus clientes para poder nos atender. Muitíssimo obrigado. Aproveita já dar a sua saudação aí, pastor William. Meus queridos irmãos, bem-vindos à nossa aula. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Agradeço ao pastor Luiz Prates, na ausência ao pastor Paulo Ricardo. E é um prazer estar aqui na editora Betel. Pois é, e hoje nós estamos aqui para estudar, dar sequência à nossa série de estudos. Mas antes de anunciar a nossa lição, eu quero te agradecer. Muitíssimo obrigado, você e a sua família que está nos vendo, onde você estiver agora, muito obrigado. Quem sabe você está vendo agora, no dia 31 de maio, que nós estamos estudando a lição 9, mas quem sabe você está vendo esse vídeo posterior, numa outra data. Então, muito obrigado por estar nos assistindo. Você está na melhor e na maior escola bíblica do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Então, em nome da nossa diretoria, dos nossos amigos, nossos funcionários aqui da editora, eu trago a você aqui a minha palavra de gratidão. Também agradecer o enorme público que nós temos no Foco na Lição. Eu tenho recebido centenas de comentários, pastor William, do pessoal agradecendo esse momento nosso aqui. Lembrando que o Foco na Lição eu deixo para vocês aqui, lá no nosso vídeo, o nosso plano de aula. Esse plano de aula aqui eu levo ele muito a sério, é um plano que eu utilizo, eu tenho aqui já as minhas anotações, tem outras aqui, que isso aqui dá uma base para a gente poder dar uma aula na classe, quando nós estivermos presencial. Se você não está presencial, provavelmente você vai usar apenas para as suas anotações aí no seu convívio com a sua família, ok? Então, muito obrigado. Nós vamos estudar hoje a lição de número 9. Qual é o título, pastor William, da nossa lição? Um chamado à adoração e um alerta. Qual é o textuário, pastor William? Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, verso de número 6. O senhor pode citar também a verdade aplicada, pastor William, por favor? A adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Muito bem, é isso que nós vamos ver no dia de hoje. Eu peço a você que tenha em mãos a sua revista Betel Dominical, ou essa aqui do tamanho normal, ou essa aqui do tamanho maior, tá? Nós chamamos de formato grande. Se você não tem ela física, você pode também adquirir essa revista baixando o nosso aplicativo que chama Betel Editora. Esse aplicativo vai lhe dar a condição de você ter acesso a essas informações aqui, e adquirir a nossa revista, tanto no Google Play como no Play Store, São as plataformas que nós utilizamos, que nós temos disponíveis, e a editora Betel trabalha com essas plataformas. Também você pode acessar o nosso site, que vai ficar aqui embaixo, e o nosso endereço aqui. Obrigado por compartilhar, por curtir, por estar conosco desenvolvendo cada vez mais a Escola Bíblica Dominical. E os objetivos da nossa lição primeiro, mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração. Segundo, entender o que é a adoração verdadeira. Olha que coisa maravilhosa. E terceiro, alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. Olha que objetivos maravilhosos que o comentarista da nossa revista trouxe para esta lição. O texto bíblico de referência está no Salmo 95, versículos 1, 3, 8, 9 e 10. E temos também como sugestão de leituras complementares, que está aqui descrito na nossa revista. É muito importante que você faça uso dessas sugestões, porque elas trazem para a gente uma melhor compreensão do que vai ser estudado, da essência da lição. É muito importante você ter esse acompanhamento, o hábito de acompanhar a leitura semanal. Também nós temos aqui a sugestão de hinos, temos aqui o motivo de oração, e vamos então ao esboço. O esboço da lição de hoje, só para você ter uma ideia, nós vamos falar sobre os 3 pontos, como sempre falamos. Primeiro, um convite à adoração. O pastor William vai daqui a pouquinho trabalhar esse primeiro ponto. Depois nós vamos ao ponto 2, entendendo o que é a adoração. Olha só que interessante, Um chamado, um convite. E o segundo ponto é entender o que é a adoração.
E terceiro, é preciso estar atento à palavra de Deus, e aí nós vamos concluir. Antes da gente, então, propriamente entrar para a nossa lição, com a introdução, nós vamos agora ter um momento com Deus. Vou pedir ao pastor William que faça essa oração e peço a você que some conosco nesse momento, que é muito importante, a presença de Deus. Tudo que a gente faz tem que fazer com oração, não é isso, pastor William? Por gentileza, pastor William, vamos buscar o Senhor em oração para o Senhor abençoar esse momento como tem feito até hoje. Vamos orar, lembrando que a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é o único livro cujo autor sempre está presente quando nós lemos. Aleluia. Então vamos clamar ao autor da Bíblia para que ele esteja conosco nessa aula. Senhor, oramos a Ti em nome de Jesus e pedimos a Tua bênção para cada aluno, para cada pessoa que poderá participar desta aula, para que seja ricamente abençoado. Sim, para que esta aula possa, ó Deus, que a ministração da Tua palavra possa moldar o nosso caráter cristão, para que possamos viver realmente como adoradores verdadeiros e em espírito, como busca o Senhor Jesus. Glória. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, muito obrigado, pastor William, muito obrigado a você que orou conosco. A nossa lição começa dizendo assim, que os Salmos 95 e 81 são convocações ao povo de Deus para adoração, trazer à memória os poderosos feitos do Senhor e alertas para não nos negligenciar a relevância da confiança e obediência o tempo todo. Esta é a introdução, é isso que nós vamos ver aqui, e eu já vou passar ao pastor William para comentar conosco o primeiro ponto da nossa lição de hoje, um convite à adoração. Pastor William, o que nós temos para este ponto? Queridos, na lição passada, na lição de número 8, nós apresentamos a Deus os nossos questionamentos, e a lição nos permitiu aprofundar sobre os males que possam existir, tanto nas adversidades externas, como aquilo que está dentro de nós que precisa ser urgentemente tratado, como foi o caso de Asaf e a questão da inveja. Na lição de hoje, nós temos a oportunidade de novamente ter um olhar dentro do ser humano, mas agora buscar o melhor que se pode ser produzido, que é a verdadeira adoração. Quando nós olhamos para a introdução da nossa lição, nós precisamos entender um ponto muito importante. Vejam, existem coisas que você vai ouvir, eventualmente, pastor Luiz, a vida inteira. Você vai sempre ouvir falar sobre perdão, vai sempre ouvir falar sobre misericórdia, vai sempre ouvir falar sobre doutrinas básicas da salvação, você vai sempre ouvir falar que precisa orar, que precisa ler a Bíblia, que precisa participar da ceia do Senhor, que precisa estar vigilante. E algumas vezes você vai ouvir coisas dentro dessa área e outras que eu não enumerei aqui, que você vai dizer, meu Deus, Deus falou comigo, agora foi tremendo. Mas você já ouviu falar 1 milhão de vezes naquilo. E por que se repete tanto? Por uma razão óbvia. Esquecer faz parte do processo de aprendizagem. Você só aprende algo novo porque você esquece alguma coisa. Então, você precisa sempre ser lembrado e sempre reaprender várias coisas que são importantes na vida cristã para que você possa ser feliz. A lição de hoje vai nos oferecer justamente a possibilidade de fazer uma associação entre adoração, entre lembrar os feitos poderosos do Senhor e, ao mesmo tempo, não negligenciarmos a confiança e obediência em Deus. Então, esta lição é uma lição muito importante. Nós precisamos tirar essas lições hoje preciosas e é por isso que você precisa estar bem atento ao que nós vamos estudar aqui. Pois é, logo no primeiro ponto aí, pastor William, nós vemos aqui, vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Esse é o convite, não é? Esse é o convite que o salmista está fazendo para a gente adorar o Senhor. Olha que coisa interessante. Aqui, cantar não está baseado no dom de canto. Não é, eu não tenho uma voz bonita, eu não posso cantar, não. Cantar é justamente apresentar em forma de louvor, em forma de música, aquilo que está profundamente em sua alma, aquilo que está profundamente em seu coração. Eu já vi pessoas dizendo assim, olha, eu não gosto de música, eu só gosto da palavra.
Então eu vou chegar no culto na hora da ministração da pregação. Eu vou chegar no culto na hora da palavra, porque eu gosto é da palavra. Mas aqui nós vamos entender que não é só ouvir a palavra, não é só apreciar bons pregadores, ou só ler a palavra que é importante. A mesma Bíblia que manda a gente amar a palavra, também manda cantar a ele aqui. E é interessante porque a própria essência dos salmos que nós estamos estudando agora vai revelar isso. Porque vejam, há salmos em momentos de guerra, há salmos em momentos de júbilo, há salmos em momentos de luto e de perda, ou seja, os salmos vão nos ensinar que independente qual seja o momento que você esteja vivendo, a gente precisa sempre ter um tom de louvor a Deus. Lembram de Jó? Quando Jó perde os filhos todos, perde todo o dinheiro, e em vez de murmurar ou blasfemar, ele adorou a Deus, ele louvou a Deus. Então, nós vamos aprender com a ideia de cantar aqui, é remanejar na nossa mente do que é realmente cantar. Tem lá fora um ditado que diz que quem canta, seus males espanta. Mas na palavra de Deus nós vamos aprender que canta quem realmente se sente grato a Deus. O nosso primeiro tópico vai dizer: vinde e cantemos. E nós entendemos que uma coisa deve permanecer no coração do cristão. Guarde bem o que eu vou lhe dizer. E é interessante como as ciências agora, elas acabam se adaptando a coisas que a Bíblia já ensina há milhares de anos. Veja que a Bíblia sempre ensinou pra gente que é muito melhor cantar do que murmurar, do que reclamar da vida. E nós vamos entender uma coisa que é interessante, que agora até as empresas estão ensinando para os funcionários, as pessoas estão aprendendo em cursos, que é o quê? O valor da gratidão. Nesse primeiro tópico nós vamos ver que esse convite à adoração brota justamente da ideia de tirar o foco do problema, o foco da perda, o foco do sofrimento e colocar o foco em Deus. A palavra gratidão significa exatamente isso. Parar de olhar o que você não tem, parar de olhar o que você perdeu e começar a pensar: meu Deus, como eu sou abençoado. Como eu sou abençoado. É acordar de manhã e a pessoa canta porque ela olha para tudo que tem, para tudo que possui, olha para os filhos e diz: meu Deus, Deus me abençoou. Eu estava vendo agora mesmo um homem de posses, de dinheiro, que pagou mais de 100 mil para ter um garrafão de oxigênio em casa, caso ele pegasse Covid-19. E ele pegou. E ele estava dizendo que pagou mais de 100 mil para ter oxigênio de forma pessoal, privativa para ele. E ele parou e disse: eu tenho respirado até hoje e Deus nunca me cobrou por isso. Que coisa tremenda. Eu paguei 100 mil para ter um oxigênio e Deus me deu a vida toda e eu nunca paguei por isso. Então ele disse: gratidão. Eu quero convidar você a mudar o estilo de sua vida, porque é isso que a lição de hoje propõe para nós. É um novo estilo de vida, aonde você canta, porque você acorda de manhã, olha para a sua vida e diz: como eu sou abençoado, como Deus tem me feito bem. Em vez de olhar, olha que eu não tenho, olha, minha garagem não tem carro, olha a minha casa, olha os móveis que eu gostaria de ter e não possuo, olha o bairro que eu moro, olha o emprego que eu tenho que não me faz feliz. Não, é parar e dizer: Ele me deu ar para respirar, Ele me deu vida, Ele me deu tempo, Ele me deu oportunidade. Então, a gente começa entendendo que esse convite à adoração deve ser respondido por um coração grato, por alguém que entende a essência do livro de Salmos, por alguém que vai além de só gostar da palavra num culto, mas ele entende que ir ao culto é também uma oportunidade de dar. O culto não é um lugar onde você vai primeiro para receber. O culto é um lugar que você vai para dar, para doar. Eu vou lá para agradecer ao meu Deus, eu vou lá para louvar ao meu Deus, eu vou lá para cantar. Eu quero chegar no início, quando cantarem os louvores da harpa, quando cantarem os louvores do grupo de louvor estiver na frente louvando, eu quero poder ficar em pé e aplaudir e louvar, dizer: Deus, eu sou grato a Ti. Então, esse é um ponto importante, eu acredito que focal nesse início. É isso que Deus busca na gente. Nós vamos ver aqui, pastor Prates, que inclusive a lição vai dizer algo muito importante, diz o louvor, aqui no ponto 1 do tópico 1, ele vai dizer: o louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. A grande reflexão a ser feita atualmente consiste em saber para quem são os louvores. Quer dizer, a lição de hoje está nos fazendo voltar ao início de tudo. Ao início, os primórdios da base da nossa estrutura cristã. Ou seja,
Sabe, eu lembro dos louvores da harpa, quando a gente lê os louvores da harpa cristã, quando a gente vê os louvores mais antigos, a gente vê muito falar sobre o sangue de Jesus, o nome de Jesus, a obra de Jesus na cruz. Hoje, muitos louvores nossos falam de vitória, falam de bênção, falam de chegar a algum lugar, de conquista. Nós precisamos refletir, sabe, nas letras. Nós precisamos voltar às mensagens cristocêntricas. Toda mensagem pode começar em Abraão, em Moisés, pode começar no deserto, na passagem do Mar Vermelho, mas precisa terminar em Jesus. Aleluia. As nossas mensagens, nossas pregações precisam terminar com Jesus. Nossos louvores precisam falar mais sobre Jesus. Ele precisa ser o centro da nossa música, o centro do nosso louvor. Nós precisamos falar disso. Precisamos louvar a dele, louvar o nome dele por tudo que ele tem feito. Nós jamais pagaremos o que ele fez, mas precisamos louvá-lo com um coração contrito, grato por tudo que ele tem feito. Amém. Muito bem. Olha que coisa maravilhosa que nós estamos vendo nesta lição. Pastor William, eu acredito que não há ninguém que está nos vendo agora que não tenha, que vai dizer que não tem razão para louvar o Senhor. Não importa, como o pastor William deixou bem claro, não importa a situação que você possa estar vivendo ou não. Você hoje tem a oportunidade de adorar esse Deus. O convite à adoração é isso, a essência dessa lição é isso. O versículo 2 do Salmo 95 diz assim, o verso 2 diz assim, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos-nos com salmos. É isso que o clamor é esse. Venha, se apresente, mas não se apresente com murmuração, com reclamação, como o pastor William deixou bem claro, mas apresente com louvor, com adoração. Vamos aprender a ser grato a Deus. Verso 3, porque o Senhor é um Deus grande e rei, grande acima de todos os deuses. É este que nós estamos falando. É esse Jesus que o pastor William acabou de dizer. Ele é o centro, é diante desse, o Cordeiro vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu na cruz, entregou a sua vida para que eu e você tivéssemos vida. Levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. É esse Jesus, é esse Deus que a lição de hoje está fazendo esse clamor. Venha adorar, venha ser grato, venha bendizer esse nome. Verso 4, nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. É diante desse Deus. Esses 4 versos aqui do Salmo 95, eles fecham o tópico 1, que é um convite à adoração. Pastor William, o que mais nós podemos falar sobre esse ponto 1 ainda? Ainda nesse tópico 1, pastor Prates, ele vai nos ensinar aqui uma outra lição muito especial. Eu acredito que é um confronto que todos nós precisamos precisamos viver a cada momento na vida cristã. Ele vai nos mostrar, por exemplo, no ponto 2 aqui do tópico 1, sobre ele está acima de todos os deuses. Vocês sabem que a lição vai deixar claro para nós que não é apenas ídolos mudos e que não falam que podem ser adorados. Pessoas, dinheiro podem ser ídolos na nossa vida. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida, tudo aquilo que toma a primazia do nosso ser, do nosso tempo, dos nossos pensamentos, revela quem é que está sendo adorado na nossa história. Aquilo que ocupa teu tempo, aquilo que ocupa a sua mente, aquilo que domina você, é o que é adorado por você. Então, não basta apenas dizer que louva a Deus, que adora a Deus. Vejam, o que faz você acordar às 5 horas da manhã, por exemplo? Ah, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar. Pessoas acordam 5 da manhã para trabalhar, mas não acordariam para ir numa escola dominical. Não acordariam para poder adorar a Deus. Não, hoje eu não vou à igreja hoje eu não vou ao culto. Sabe, aquilo que domina nosso tempo, aquilo que domina nossa vida, determina quem é o Deus da nossa vida. Nós não adoramos quem nós dizemos que adoramos. Nós adoramos aquele que ocupa a nossa vida, ocupa nosso tempo, ocupa a nossa mente, ocupa nosso coração. É aquilo que se torna um primeiro lugar para nós. Vejam, pessoas deixam de ir, por exemplo, para a ceia do Senhor num culto de domingo. Não, vai ter um churrasco hoje. Quer dizer, a Santa Ceia não é uma opção, a Santa Ceia é um mandamento. Como uma pessoa pode marcar um almoço em família naquele dia? Como uma pessoa pode marcar um churrasco com amigos, sabendo que aquele dia ele tem um mandamento, ele tem algo a cumprir? A não ser, claro, a pessoa está trabalhando, não pode ir
Nossas igrejas, inclusive, têm um horário alternativo, às vezes à noite, para quem não participou da ceia por motivo de trabalho. Mas vejam, em que nível de lugar está Deus na nossa história? Ou seja, onde está o seu tesouro, né? É verdade. Porque onde está o tesouro é que está o coração, não é isso, pastor Eli? É verdade. Então as pessoas dizem, eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus. Não louva a Deus. Quem diz que louva? Veja que uma das queixas severas que Deus fez a Israel foi qual? Deus diz, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, a lição de hoje é como se fosse Deus sacudindo a gente dizendo, eu quero um louvor que venha de dentro para fora. Eu quero um louvor que mude a sua rotina. Eu quero um louvor que mude os seus horários. Eu quero um louvor aonde eu entro como primazia na sua vida e não apenas como uma válvula de escape dos seus problemas. Estou sem dinheiro? Jesus. Estou com doença na família? Jesus. Eu preciso de uma vitória? Jesus. Agora, quando as coisas começam a entrar nos trilhos, quando as coisas estão bem, não, hoje não. Semana que vem eu vou. Não, domingo que vem eu vejo se eu vou na igreja. Hoje eu vou ficar em casa, hoje eu vou fazer um churrasco, hoje eu não tenho tempo. Sabe? Que lugar Deus realmente ocupa? Que pessoa tomou o lugar de Deus na sua história? Existem pessoas que colocaram uma outra pessoa no lugar de Deus na sua história. Quantos destruíram seu casamento porque estavam enfeitiçados pela paixão e acabaram abandonando família, acabaram abandonando filhos, acabaram abandonando a própria fé porque estavam, entre aspas, presos a esse tipo de relacionamento. Quem sabe alguém que está vendo a gente aí agora? Quem sabe alguém que Deus colocou para participar dessa aula e é o momento de você parar, em vez de esperar o pior acontecer e refazer os passos da sua vida. Estes passos precisam começar voltando ao altar, voltando à adoração, voltando a uma vida onde você entende que olhar para cima e em primeiro lugar e ser grato a Deus e louvá-lo tem que estar em primeiro lugar na sua história. Nós vamos ver ainda nesse tópico primeiro, pastor Prates, uma outra coisa muito importante. Ele vai dizer para nós também na lição aqui, no subtópico 3, do tópico 1, nas suas mãos estão as profundezas de Deus. Ele vai dizer aqui, outra razão para adorar ao Senhor consiste no fato de que em suas mãos estão as profundezas da terra. Ele é o dono da terra. Tudo está sob sua mão. Ou seja, tudo que existe foi criado por ele. Querido irmão, quer ver um exemplo muito simples disso que nós vemos aqui agora? Está, por exemplo, no dízimo. Qual é a essência do dízimo? A essência do dízimo é justamente pegar 10% do que chegou às suas mãos, reconhecendo que Deus é o dono de todas as coisas, reconhecendo que Deus é o criador de todas as coisas e devolver a ele aquele 10% de suas rendas em louvor, em exaltação àquele que é dono de tudo. É nesse princípio e essência que reside o dízimo. Ou seja, dizimar é também reconhecer o senhorio de Deus sobre todas as áreas da nossa vida. Quer dizer, uma pessoa quando deixa de ser fiel em dízimos, quando uma pessoa tem dificuldade nessa área, ele também não entendeu a essência da vida, que é o quê? O reconhecimento, que seja o ar que respiramos, seja a vida que temos, ou os bens que possuímos, tudo pertence a Deus. Tem um exemplo na Bíblia também que vai nos ajudar muito a entender isso aqui, é a questão do leproso curado por Jesus. Vai aparecer nos 3 evangelhos chamados de sinóticos na Bíblia. Mateus, Marcos e Lucas. Vai aparecer para nós em Mateus 8, vai aparecer para nós em Marcos capítulo 1 e também em Lucas capítulo 5. A Bíblia fala de um leproso que se aproxima de Jesus e é interessante que cada um dos evangelhos vão completando o sentido para nós sobre aquele leproso. Por exemplo, em Lucas, como ele era médico, ele vai dar mais atenção ao estado clínico do leproso. Ele vai dizer que veio um homem cheio de lepra, ou seja, aquele homem não apenas estava leproso, mas ele também estava num estado avançado da doença. Ele estava já bem afetado pela lepra. Mas é interessante quando ele se aproxima de Jesus, ele cai de joelhos diante dele. Lucas vai dizer que ele orou. Mas em Mateus a Bíblia vai dizer, e ele adorou. Ele vai enxergar na atitude do leproso um momento de adoração. Aquele homem podia ter dobrado o joelho e ter dito, me cure, pelo amor de Deus, eu estou aqui. Mas não.
Aquele leproso vai mostrar justamente a atitude que Deus espera do coração do cristão que aprende esse primeiro tópico da nossa lição, um convite à adoração. Ele não pede primeiro, ele está doente, está afetado, devia estar sentindo muita dor, provavelmente parte do seu corpo nas mãos, como os dedos, ou orelhas, ou nariz, já devia ter caído com a lepra, já que estava no estado avançado. Mas em vez de clamar, gritar, suplicar por cura e ajuda, ele cai de joelhos, adora Jesus e diz: Senhor. É a primeira palavra que sai dos lábios daquele homem, Senhor. E diz mais: se tu queres, bem podes curar-me. Ou seja, aquele homem se coloca submisso ao senhorio e à vontade de Jesus. Invoca e o adora naquele momento. Ele clama, mas primeiro ele adora. Que nós possamos tirar desse primeiro tópico dessa lição a mesma essência do que aquele leproso viveu naquele dia. Ele chegou lá leproso, saiu curado. Ele chegou lá como adorador e saiu com seu milagre. Nós não podemos começar com o milagre para terminar com a adoração. Nós precisamos começar com a adoração, mesmo que o milagre não venha. Nós precisamos adorá-lo. E é justamente sobre a adoração que nós vamos ver no próximo tópico agora da nossa lição. Excelente, excelente. Que extraordinário comentário. Eu fico aqui agradecendo a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui nesse momento, ouvindo esses homens de Deus que por aqui passam, cada um trazendo algo que vem da parte de Deus, fazendo com que a nossa escola e esse momento seja realmente um momento diferente. Que extraordinário está sendo o nosso estudo bíblico dominical. Eu posso concluir então esse primeiro tópico dizendo que o Salmo 95 é um convite à adoração e um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos de Deus na jornada cristã. E assim a gente encerra esse primeiro tópico. Vamos então, pastor William, ao ponto 2, entendendo o que é adoração. Eu creio que uma vez que nós já entendemos o chamado de Deus, que a gente está sendo chamado e convocado para adorá-lo, porque a adoração é tudo. Você quer ser abençoado? Adore. Caia aos pés do Senhor com adoração. Sai de manhã, sai adorando. Que nem o pastor William falou assim: meu Deus, eu estou respirando, não estou pagando milhões por oxigênio para eu poder respirar. Não, o Senhor está me dando e não está cobrando nada. Então, quando você acordar de manhã, eu vou falar uma coisa para você, é uma coisa particular, e eu vou compartilhar com vocês aqui. Quando eu saio de manhã, pastor William, sabe, uma das orações que eu faço, eu digo assim para o Senhor: Deus, permita que eu seja bênção na vida de pessoas e permita que pessoas sejam bênçãos na minha vida. Uma das minhas orações é essa. Então eu já saio de casa com meu coração aberto, alegre, eu já saio consciente de que só há uma razão para eu estar nesse mundo: servir. Eu preciso ser bênção para as pessoas. E como é que eu faço isso? Se eu tiver um coração adorador. Se eu reconhecer a soberania de Deus e dizer: meu Deus, só o fato de eu estar aqui já justifica eu cair de joelho aos pés desse tão maravilhoso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É diante dele que eu quero, mesmo nessa pandemia. Aliás, essa pandemia eu creio que vai passar. Nós já estamos caminhando para a reta final. Mas eu creio que você já sofreu, você já chorou, você já se angustiou, você já passou momentos de angústia, mas olha, nesta aula, ajoelhe diante do Senhor e adore, comece a adorar. Vamos mudar esse quadro através da adoração. Vem adorar o Senhor. Esse é o chamado, esse é o clamor no dia de hoje. Aleluia. Quem sabe nós vamos encurtar esse tempo, quem sabe nós vamos encurtar esse período dessa pandemia. Amém? Vamos então ao ponto 2, pastor William. Muito bem. Pastor Prates, nesse tópico 2, entendendo a adoração, nós vamos aprender uma lição muito preciosa, que não adora simplesmente quem canta. Muitas pessoas que estão agora assistindo essa aula poderiam pensar: mas eu não tenho uma boa voz, eu não sou um cantor, eu não canto bem, eu não canto nem em casa, nem no banheiro tomando banho eu canto, então eu não posso ser um adorador. Não. E por outro lado, a gente precisa ter consciência que não adora quem tem uma linda voz. A palavra adoração, na sua etimologia, ou seja, a origem da palavra adoração, pasmem, ela vem da palavra em hebraico servir. Ou seja, não adora quem canta, adora quem serve.
Glória a Deus. Adoração, ela começa na prontidão em obedecer e servir a Deus. Ou seja, uma pessoa pode cantar bem, uma pessoa pode ter uma linda voz e ela não ser um adorador, ela não serve. Ou seja, a gente precisa entender que adoração não é um estilo de música. Eu vou repetir, adoração não é um estilo de música. Adoração é um estilo de vida. Adoração, ela brota do coração de um cristão que serve a Deus, que como Samuel está pronto, ainda que de madrugada no escuro, sem compreender, dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Uma pessoa rebelde, ela não adora. Uma pessoa desobediente, não adora. Uma pessoa que não se submete a Deus, não adora. Ela pode até cantar, mas ela não adora. Muitas pessoas se submetem a julgos desiguais, seja na carreira profissional, seja na sua vida conjugal, deliberadamente deixaram de ouvir a Deus quando foram tomar decisões importantes na vida, seguiram o caminho dos olhos, mas continuam dizendo que estão adorando a Deus. Isso é impossível, porque a adoração não se limita a 2 horas de culto. A adoração não se limita a um momento onde você canta uma música junto com um karaokê ou com uma música que você assiste no YouTube. Não, a adoração, ela começa no momento que você tem que renunciar. A adoração começa no momento que você precisa dizer não para si mesmo. Como a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 12, a partir do versículo 1, quando a palavra de Deus diz o quê? A Bíblia diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, a adoração, ela começa no sacrifício, na renúncia, na submissão ao senhorio de Deus na sua vida em todas as áreas. Nós precisamos incorporar hoje, dentro da nossa vida cristã, dentro das nossas práticas diárias, entender que nós não estamos estudando aqui hoje sobre uma teoria. Nós não podemos lidar na vida cristã como acontece nas ciências humanas. Nós temos os teóricos da sociologia, nós temos os teóricos do comportamento humano, só que nós não podemos lidar com Deus como teóricos da fé. Deus não precisa levantar hoje, nesse momento, teóricos da fé. Nós precisamos de praticantes da fé. Nós precisamos começar com verdadeiros adoradores. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. E por que é tão difícil? Se temos tantas pessoas que cantam bem? Por que é tão difícil encontrar verdadeiros adoradores se temos tantas pessoas talentosas na música? Ou temos tantas pessoas que gostam de cantar? É porque a adoração, ela extravasa os limites de tons musicais e nos leva a caírem de joelhos e dizer, faz o que tu quiseres, Senhor. Dirige meus passos, Senhor. Senhor, o meu dinheiro não é meu, é teu, Senhor. A minha vida é tua, Senhor. Me dirige, Senhor, que os teus princípios dirijam a minha decisão com quem eu vou casar. Que os teus princípios e a tua palavra dirijam as minhas decisões sobre fazer ou não essa sociedade. Se os teus princípios e vontades dirijam os meus passos sobre as decisões que eu vou tomar que envolvem a minha casa e a minha família. Por quê? Porque eu estou estabelecendo em minha vida e na minha família um estilo de adoração. Que coisa extraordinária. O senhor estava falando, veio à minha mente agora, eu até não tinha preparado, mas veio na minha mente. Eu separei aqui um texto, pastor, eu queria até saber a sua opinião. Veio na minha mente aqui agora, sobre a verdadeira, entender o que é adoração. A Bíblia fala aqui, segundo Samuel 12, quando Davi, ele comete um pecado, e ele gera com Betseba um filho. E a Bíblia diz que foi um relacionamento errado de Davi. E a Bíblia diz aqui que por causa disso, o profeta foi lá, repreendeu, determinou, eu quero só no resumo da adoração. E a Bíblia diz que Davi, quando soube que a criança ia morrer, que a criança ficou, Deus tocou, feriu a criança. E Davi entrou em jejum e ele foi se lamentar, ele fez tudo para a criança, não se alimentou, para a criança não morrer, mas a criança morreu. E a Bíblia diz aqui, no versículo 19, 12 de 2 Samuel 19, viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo
E entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestido, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à casa e pediu pão e lhe deram pão de comer. Olha, baseado nesta explicação do pastor William, que eu me lembrei desse texto. Será que não é isso que Deus está querendo que você faça hoje? Quais foram as suas perdas? O que você perdeu que te levou a chorar, a angustiar, a fazer tantas campanhas e campanhas e campanhas e promessas? Não deu certo? E aí? Depressão? Se acabar? Se arrebentar? Deus não ouviu sua oração? Deus não foi justo? Deus não respondeu? Por que isso aconteceu comigo? Não. Adore o Senhor. Hoje é um convite para adorar. Deu tudo errado? Faça como fez Davi. Saia desse momento. Tome atitude. O Senhor falou muito bem, é uma atitude. Tome uma atitude agora. Levante-se, lave o rosto, se troque. Ou seja, deixe as pessoas ver que você mudou. Você já não está mais com aquele semblante de vítima. Se levante, vá para a presença do Senhor e adore. Eu te garanto que o estado seguinte seu será muito melhor do que o primeiro, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, se você tomar essa atitude de adoração como fez Davi. Era isso, pastor William, que eu me lembrei baseado na sua explicação. Aleluia, glória a Deus. Inclusive, nesse tópico 2, no ponto 1 ainda, falando sobre o conceito de adoração, ele vai falar sobre duas coisas importantes na prática que devem coexistir na nossa vida. A primeira, a questão da adoração doméstica. Eu lembro que quando eu era garoto, eu fui criado aqui pertinho de Madureira, aqui em Oswaldo Cruz. Minha mãe até hoje mora aqui. A gente congregava no saudoso pastor Paulo dos Santos, em Oswaldo Cruz. A gente tinha os cultos volantes. A gente chamava de cultos volantes, aqueles cultos nas casas, que foi assim que a nossa denominação, assim que a Assembleia de Deus cresceu. A gente ia para as casas, culto nos lares, ponto de pregação, até que vira congregação, e assim a gente foi durante um bom período no Brasil. Até hoje, muitas igrejas surgiram de trabalhos familiares. Isso. A nossa igreja é a pioneira no Brasil em relação a esse tipo de trabalho. Agora, olha que interessante. A gente acaba vivendo, sabe como hoje, em casa, cada macaco no seu galho. Come um sentado vendo televisão, come o outro mexendo com o celular, outro no quarto. A gente precisa, sabe, voltar a ter comunhão com os outros, orar juntos, estabelecer a leitura da Bíblia, a voltar à oração doméstica, voltar ao culto familiar, nem que seja por um momento, sabe, de manhã vamos dar as mãos, vamos orar juntos. Vamos agradecer a Deus pelo dia, vamos ler um texto da Bíblia, vamos meditar, vamos ler a Bíblia toda juntos em um ano, vamos fazer aqui, todos vamos ler a Bíblia um ano juntos, vamos ler aqui 4 versículos da Bíblia, vamos fazer um plano de leitura de um ano da Bíblia, sabe, envolver a família, culto de doméstico. Eu lembro aqui de um episódio, veja que é um costume que muitos grandes homens de Deus tiveram, que era a questão de orar em casa, de adorar em casa. Eu lembro aqui de um testemunho verídico, de uma cidade do interior, há vários anos atrás, de uma criança que morreu em casa. E essa família era vizinha de um pastor. E nisso que ouviram falar, viram lá que a menina morreu, uma cidade do interior, afastado de tudo, vai para onde agora? Lembrou que tinha do lado a família de um pastor, mas viu tudo fechado. Começou a gritar, ninguém atende, mas ela lembrou, veja, a família não era crente, mas eles lembraram que todo dia o pastor costumava orar naquele horário, porque eles sabiam que aquele pastor era um homem de oração. E ele pensou, viu as janelas fechadas, tudo trancado, pensou, o pastor deve estar orando. Aí pegou a criança morta nos braços, isso longe de qualquer hospital, em desespero, e falou, é nesse quarto aqui que ele está orando. Ele deve estar orando lá agora porque ele sempre ora 3 horas da tarde. E foi lá e pegou a criança morta e encostou na parede do quarto. Quando encostou na parede do quarto, o menino reviveu. Meu Deus, que forte isso. Quer dizer, nós precisamos voltar a viver uma vida de comunhão em casa. Que as pessoas saibam que a gente está orando em casa. Saibam que a gente tem momento de adoração e louvor a Deus em casa. Sabe, a gente precisa voltar
a reviver em nossa vida diária familiar as práticas de momentos de oração e louvor, de meditar na palavra. E uma última coisa em cima desse primeiro ponto, ele fala da adoração em público. Sabe, me permita dizer uma coisa para você. A gente vive um tempo hoje onde muitas denominações acabam voltando às práticas de festas judaicas. Cada igreja funciona segundo sente. A graça de Deus é multiforme, a gente não está criticando, cada um é livre para poder adorar como achar melhor. Só que uma coisa, quais são as raízes, a base do cristianismo no nosso culto na Assembleia de Deus? A Santa Ceia e o batismo nas águas são os 2 sacramentos que nós temos. Esse era o dia para a pessoa colocar a melhor roupa. Esse era o dia que a pessoa não deveria faltar. Esse era o dia para a gente sentir a alegria de estar na igreja. É a ceia do Senhor, batismo nas águas. Existem pessoas que vão batizar que não tem nenhum familiar com eles. Não, nós vamos estar junto lá. Nós vamos tirar foto para você. Nós vamos filmar você entrando nas águas. Sabe, era o dia de a gente abraçar todo mundo que vai batizar nas águas ali. Era o dia da nossa celebração. Batismo nas águas e a ceia do Senhor. E acabaram que muitas pessoas abandonaram, desprezaram isso. Como eu disse a princípio, pessoas marcam, é o que, batismo nas águas hoje? Eu vou pro churrasco, vai ter um almoço. É culto de missão hoje? Eu não vou não. Sabe, irmão, são os 2 sacramentos que nós temos. Isso é nosso, é da igreja. Aí as pessoas passam a ter, muitas vezes, um zelo com festas judaicas, como Pentecostes, por exemplo. Não, isso é muito importante. Irmão, guarde o que eu vou lhe dizer. O alvo do evangelho não é me fazer parecer com o judeu. Nós amamos Israel, nós amamos o povo judeu, mas nós somos na graça. O alvo do evangelho não é me fazer parecer com o judeu. O alvo do evangelho é me fazer parecer com Jesus. E parecer com Jesus também é fazer como ele. Páscoa. Nós olhamos para a Páscoa como algo que se cumpriu na graça. Nós temos hoje a ceia do Senhor. Sabe, a ceia do Senhor. Batismo nas águas. O culto, sabe? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós precisamos mostrar isso para a nossa família. Nossos filhos precisam ver em nós um verdadeiro adorador. Como você vai influenciar seus filhos? Vai lá, é culto. É o culto dos jovens. Tem mães orando, Jesus salva meu filho. Tem pais jejuando, tira meu filho da droga. Tem filhos que saem de casa, só vão voltar de manhã no baile funk. E você tem seus filhos crentes e você não prestigia, não vai no culto de adolescentes, não vai no culto de jovens deles. Era para você estar lá sentado dizendo, que bênção que meu filho está na igreja, que bênção que minha filha está no departamento de adolescentes, eu vou lá para o culto, eu vou lá participar. A lição de hoje está nos confrontando a voltar tanto em nosso lar, a adorar a Deus, como voltar a amar os cultos públicos. Está aqui na lição, ó. Ele vai falar aqui, ó, adoração pública refere-se às diversas festas que tinham por objetivo relembrar os feitos de Deus. E no nosso caso, quais os cultos que nós temos? Tem pessoas que hoje trabalham, estudam, não tem tempo de ir na igreja e nem no domingo querem ir. Você pega a internet, redes sociais, a pessoa diz que não tem tempo para Deus. Mas domingo vai para o estádio ver jogo. Domingo está lá fazendo churrasco e festas. Mas quando precisam de um milagre, igreja. Quando precisam de uma cura, vamos para o culto. Nós precisamos enxergar, e isso é uma coisa que vai ficar, inclusive, pastor Prates, nesse tópico 2, no ponto 2, justamente uma coisa leva a outra, que é o quê? A forma de adoração. Ou seja, Deus não vê apenas o que fazemos. Deus vê o propósito, ou seja, o porquê fazemos. Deus enxerga mais do que fazemos. Você pode levantar um lindo louvor, músicas, grandes instrumentos. Deus está vendo o porquê que você está fazendo isso. Deus enxerga o propósito por trás do ato, por trás da prática. Quer ver um exemplo simples disso na Bíblia? Caim e Abel. Caim e Abel. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Por que Deus aceitou a oferta de Abel? A Bíblia vai dizer que Abel trouxe do primogênito das suas ovelhas. E a Bíblia se limita a dizer que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta a Deus. Ou seja, enquanto Abel trouxe o melhor que tinha, Caim trouxe alguma coisa.
Ou seja, Deus enxerga, além do que fazemos, o porquê fazemos. Deus enxerga o propósito. Deus vai mostrar que o que ele busca está em João 4, 23 e 24. Os que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração não começa na dança. A adoração não começa com aplausos. A adoração começa em espírito. Aqui dentro. E segundo, em verdade. O que quer dizer isso? Que uma pessoa pode tentar louvar a Deus na mentira. E Deus não aceita esse tipo de adoração. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Uma ocasião, uma pessoa veio conversar comigo e disse que estava muito bem, tinha largado a esposa, estava vivendo num relacionamento com uma amante, mas estava se enganando dizendo, não, mas eu estou até buscando, estou lendo a Bíblia todo dia, estou orando e eu estou sentindo a presença de Deus. Eu falei, irmão, você destruiu o teu casamento, teus 2 filhos pequenos estão sofrendo e você está morando com essa mulher que tem marido, vocês entraram numa situação louca de julgo desigual e você quer que Deus receba seu louvor e adoração, que está tudo bem. O Espírito de Deus, ele também é chamado de o Espírito da verdade. Ou seja, a nossa adoração, guiada pelo Espírito, precisa nos levar à verdade. Não pode estar na mentira. Aí eu me lembro também daquele texto, pastor, lá, da adoração. Para Deus receber, o altar tem que ir arrumado, né? É verdade. Como é que você vai oferecer uma adoração a Deus se o teu altar está destruído? Elias, ele foi vitorioso diante dos profetas lá de Baal e de Azerá. Por que ele foi vitorioso? Tem um princípio. Primeiro ele arrumou as pedras, consertou o altar, colocou o sacrifício arrumadinho, deitou água e depois ele foi buscar o Senhor. Então Deus respondeu. Então eu penso que você achar que a tua adoração está chegando a Deus, se o teu altar está destruído, eu acho que a tua teologia está errada, não está? Não tem alguma coisa errada, não? Inclusive, pastor Prates, aqui na nossa revista, no tópico 2.2 embaixo, diz: a adoração que apenas cumpre os aspectos rituais, mas não espelha os atributos de Deus, é uma falsa adoração. Ou seja, o adorador é aquele que não busca as mãos de Deus, ele busca a face de Deus. Ele não está atrás apenas dos benefícios. Os benefícios são consequência. Ele está interessado, o adorador está interessado em relacionamento com Deus. Olha que coisa tremenda. E no último ponto do tópico 2, ele vai falar sobre as atitudes de um verdadeiro adorador. E aqui a gente pode enumerar. Talvez as pessoas que estão assistindo pensem já, tudo bem, eu estou convencido, eu quero realmente mudar as práticas da minha vida, eu quero ser um adorador. O que você precisa? Ele vai falar aqui, ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração. Ou seja, você precisa entender que não vence aquele que faz uma vez. Você pode orar 10 horas direto em um dia e você passar uma semana sem orar, isso não serve. Você não venceu. Eu estava lendo uma frase do Mike Murdock, ele diz uma frase interessante, que a diferença entre as pessoas que têm sucesso para as pessoas que fracassam é que as pessoas que têm sucesso fazem todo dia aquilo que as pessoas que fracassam fazem só de vez em quando. Ou seja, não adianta, você não vence pelo que você é uma vez, você vence pelo que você é todo dia. É melhor você orar 15 minutos por dia do que orar 15 horas uma vez no ano. Meu Deus. Então, primeiro ponto, estabelecer uma mudança de hábitos. Olha, isso é tão sério em relação à oração, em relação ao perfil de um adorador, que a gente precisa entender o que é caráter. Uma das definições mais simples de caráter é que caráter é o conjunto de hábitos adquiridos ou desenvolvidos ao longo da vida que definem quem você é. Ou seja, você é o que você faz, o que você pratica. Jesus diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então, qual é a mudança? Estabeleça, nem que seja um período curto por dia. Eu vou orar 15 minutos por dia. Todo dia. Será sagrado isso para mim. E depois eu vou aumentando, porque isso vai se tornar um hábito. Você vai matar os maus hábitos criando um novo hábito. É assim que se mata. Você só mata um hábito ruim criando um novo. Então eu vou começar a orar, nem que seja 15 minutos, mas será sagrado isso para mim. Será uma obrigação, um dever e ao mesmo tempo um prazer. Eu não viverei 24 horas sem orar.
e você estabelece, primeiro ponto, ter uma vida de oração. Segundo, meditar na palavra de Deus. E aqui é interessante, porque acabou que a palavra meditação acabou ficando muito ligada à ideia de seitas orientais. Quando, na verdade, a Bíblia o tempo todo nos incentiva a meditar na palavra. Ou seja, permitir que a palavra esteja remoendo, ou seja, ocupando espaço. Os nossos pensamentos começam a ser o que a Bíblia diz. Glória a Deus. Ou seja, a pessoa começa a meditar, a viver na mente aquela determinada passagem, aquele determinado texto, aquela determinada frase. Por exemplo, imagine aqui quando a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí a pessoa passa o dia todo pensando: meu Deus, não andar ansioso por coisa nenhuma. Mas que mandamento difícil. Como é que Deus diz para mim, não ande ansioso por coisa alguma? Aí você vai ver, ele não diz, não fique. Ele diz, não ande. Ou seja, tudo que você for fazer ao longo da sua vida, naquele dia, não fique ansioso. É isso que ele está dizendo ali. Ou seja, não seja dominado, eu estou indo agora resolver um problema no banco. Não ande ansioso para lá. Eu estou indo agora resolver um problema sério lá na empresa. Não vá ansioso para lá, não ande ansioso. Pastor William, o senhor como psicólogo, um homem da área, eu acho que agora eu posso fazer uma pergunta. Como é que eu me liberto disso então? Dá um remédio para nós aí. Então, como vencer a ansiedade? Como que eu consigo? Então, a ansiedade... Dentro do conceito da psicologia. O Augusto Cury... A Bíblia está por trás de tudo, né? Nada é sem a Bíblia, né? Mas eu gostaria de ver a sua opinião aí. Olha, o Augusto Cury vai dizer uma frase interessante, ele diz que o ansioso, se tornar ansioso é se tornar carrasco de si mesmo. Quer dizer, as pessoas começam a sofrer pelo que não viveram ainda, ou pelo que não resolveram. Um dos pontos é justamente o que está na nossa lição sobre adoração. Primeiro, oração. Segundo, meditar na palavra, quer dizer, o tempo que a pessoa está orando, o tempo que a pessoa está meditando na palavra, a pessoa já deixou de permitir que aquele momento, daquela necessidade, que aquela situação domine sua mente e lhe leve, porque o pensamento lhe leva à emoção. E a emoção leva ao comportamento. É como Deus criou o ser humano. Deus colocou a assinatura dele em tudo que ele fez no universo. O tempo, tem até um cientista que fala sobre isso, um cientista cristão, que Deus colocou a assinatura dele em tudo no universo. O tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. O ser humano, corpo, alma e espírito, 3 em 1. Né? A água, sólido, líquido, gasoso, 3 em 1. E o ser humano também como ele funciona, na prática, 3 em 1, que é pensamento, emoção e comportamento. Ou seja, para a gente não sofrer emocionalmente e não agir ansioso, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. E aqui a lição vai justamente nos ajudar nisso. Se a pessoa, claro, está vivendo uma situação que não consegue lidar com isso, procura ajuda profissional, procura um psicólogo, procura ajuda para poder lidar com isso. Agora, em termos gerais, orar, meditar na palavra e aqui, santificação é um caminho para você entender que você não está só em nenhum problema. Você está sempre acompanhado. Como a Bíblia diz que Noé andou com Deus, você vai viver andando com Deus. Ou seja, o adorador é aquele que não anda sozinho. O adorador é aquele que anda com Deus. Amém. Extraordinário. Com essas explicações nós fechamos o ponto 2. Eu fiz essa pergunta para o pastor William exatamente para ficar bem claro e bem didático. Para a gente se libertar da ansiedade, é exatamente o que está aqui. Tenha uma vida de oração, você já vai deixar de ser ansioso. Medite na palavra de Deus, outra coisa, e santifique-se. A resposta está aí. Eu fiz essa pergunta só para ficar mais claro, porque é exatamente o que está na lição. E assim a gente consegue fechar o ponto 2, dizendo que eu aprendi que, ou eu ensinei que, para entender o que é adoração, é preciso ter atitudes que contribuem com uma verdadeira adoração. E que atitudes são essas? Vida de oração, leitura da palavra de Deus e santificação. Vamos então ao ponto 3 para concluir a nossa lição com o nosso querido amigo pastor William. Nesse tópico 3, é preciso estar atento à palavra de Deus. Nós vamos tirar uma lição aqui muito importante no primeiro ponto, que é ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas entram em conflito justamente nessa parte da vida cristã, que é o quê? Ah, Senhor, fala comigo, Senhor. Ah, me dirige, Senhor. E as pessoas precisam entender uma coisa. A primeira palavra que Deus tem sempre para você a respeito de qualquer assunto
é a Bíblia. Deus nunca vai revelar a alguém em profecia ou visão, ou mesmo falar direto com você algo que vá contra a palavra de Deus. Ou seja, a primeira revelação que você precisa está na Bíblia. Toda a palavra de Deus, todos os 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo, os 27 do Novo, os 1184 capítulos da Bíblia e os 31.173 versículos da Bíblia, são Deus falando com você. O que Deus diz na Bíblia sobre casamento, o que Deus diz na Bíblia sobre vida sexual, o que Deus diz na Bíblia sobre adoração, sobre culto, o que Deus diz na Bíblia sobre pais e filhos e etc. É a verdade. Paulo vai dizer que ainda que um anjo aparecesse e trouxesse um outro evangelho, seria anátema, seria maldito, porque a palavra de Deus é a revelação para nossas vidas. Eu não estou dizendo com isso que Deus não possa lhe dar uma direção específica sobre determinado assunto, mas a gente precisa tomar cuidado com uma coisa: passar a viver a vida cristã de uma forma tão mística que já não se busca na palavra um princípio ou um parâmetro para determinadas situações ou respostas, mas comece-se a sempre esperar uma suposta revelação. E nisso, algumas pessoas se tornaram refém de falsos profetas e de pessoas usadas ou supostamente usadas em dons espirituais, a ponto de não fazer mais nada, não tomar nenhuma decisão sem consultar aquelas pessoas. O Evangelho não é isso. O Evangelho de Jesus está baseado na palavra de Deus. Então, ouvir a voz de Deus começa olhando para a Bíblia Sagrada, meditando na Bíblia Sagrada como vimos, conhecendo a palavra de Deus. Como uma pessoa pode realmente dizer que deseja ouvir a voz de Deus se ela tem anos de crente e nunca leu a Bíblia toda? Quer dizer, você começa a perceber que alguma coisa está errada com essa ideia de o Senhor fala, o Senhor me dirige, mas eu não me interesso em ler a Bíblia. Eu não me interesso em saber o que Deus diz. Então, ouvir a voz de Deus deve começar olhando, amando, desejando, meditando, estudando de verdade a Bíblia Sagrada. Você não pode dizer para seu filho: olha, você está pronto para aquela prova, se ele não conhece o assunto, o conteúdo daquela prova. Você vai cobrar do seu filho, vai ou não vai? Olha, eu estou pagando colégio caro para você, mas como é que você está vendo televisão aí? Como é que você está ouvindo coisa e você não está estudando esse assunto? Como você pode entender que está pronto para determinadas áreas da sua vida, para tomar decisões, ou ouvir a voz de Deus, se você nem se interessa em saber o que Deus diz sobre determinado assunto? Então, primeiro ponto importante, a gente finalizando esse tópico 3, é justamente olhar para a Bíblia, decidir hoje mudar a forma como você lida com a palavra de Deus, sabe? Fazer dela o livro de cabeceira, fazer dela o livro da sua vida. Alguém lhe perguntar qual o livro da sua vida? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós não vivemos baseado em... A Bíblia para nós não é um livro. A Bíblia para nós é o livro. É o livro da nossa vida. Então, essa é uma primeira coisa muito importante nesse ponto. Outra coisa, ele fala aqui que é muito importante, é não endurecer o coração. E esse talvez seja uma das questões mais difíceis na vida, que é o quê? O problema de muitas pessoas é viver exatamente o que vai acontecer em Israel. Guarde bem o que eu vou lhe dizer. Aquele povo andou com Deus quando saiu do Êxodo 1 ano no deserto, até chegar em Números 13, na fronteira com a Terra da Promessa. 1 ano. Deus, durante 1 ano, tratou seu povo para justamente prepará-los para entrar na Terra da Promessa. Naquele período de 1 ano, eles eram apenas um amontoado de clãs, de famílias, de tribos. Deus deu para eles as tábuas da lei, Deus separou Arão e seus filhos para o sacerdócio, Deus deu a eles os levitas, Deus deu para eles o tabernáculo, a nuvem estava cobrindo o povo, Deus deu sustento, Deus mandou maná, Deus instruiu o seu povo. Lá no capítulo 15 do livro do Êxodo, Deus vai dizer que provou eles em Mara, que os instruiu, que deu os mandamentos para eles. Ou seja, Deus ensinou, Deus preparou eles para chegar na Terra da Promessa. Mas qual é a lição que nós vamos aprender? Quando eles chegaram lá, capítulo 14 de Números, eles disseram: vamos levantar um líder novo, um capitão, vamos voltar para o Egito. Ou seja, você precisa estar preparado, porque infelizmente algumas pessoas não vão mudar. Elas não querem mudar. Elas querem milagres sem mudança de caráter. Elas querem cura, mas sem obediência. Elas querem viver o novo de Deus, entre aspas, mas sem sacrifícios. Então, o grande problema que muitas pessoas vivem
é que elas querem ter talentos, querem dons. Algumas gostam até muito do microfone da igreja, gostam de pregar, gostam de cantar, gostam de ter oportunidades, mas continuam sem abrir sua vida para mudanças. Existem pessoas que são muito boas, têm muito talento, mas enquanto não perceberem que precisam ser tratadas e rapidamente em algumas áreas, não serão felizes. Queridos, a lição de hoje é uma grande oportunidade para uma mudança real, profunda e perene. Ele vai nos mostrar também aqui, em último ponto, a relação com o Salmo 81. E nesse ponto, pastor William, eu quero exatamente esse ponto que eu queria pedir licença ao senhor só para comentar. Quando fala aqui que o Salmo 95 e o nosso comentarista traz uma relação com o Salmo 81, tudo isso que o senhor falou muito bonito, mas o Salmo 81, Deus repreende Israel pela sua ingratidão e rebelião. Esse ponto que eu quero que o senhor comenta com a gente agora aqui. Muito interessante. Então, justamente o que eu comecei a falar sobre o povo de Israel. Vejam, irmãos, Deus deu tudo para o povo, mas eles não mudaram. Eles resistiram às mudanças. Quando a gente olha para a Bíblia, Deus vai mostrar o quê? Que nós devemos cantar, mas nós também devemos lembrar dos feitos do Senhor. Devemos nos manter prontos para poder viver a vontade de Deus. Ou seja, a gente precisa aprender com os erros dos nossos pais. Precisamos aprender com os erros do passado. Precisamos tirar lições preciosas de tudo que aconteceu e produzir frutos de arrependimento, de mudança, de quebrantamento. Irmãos, tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito. Deus não mostra os erros dos heróis da Bíblia sem propósito. É uma advertência para nós quando nós enxergamos as falhas do caráter de Davi. É uma advertência para nós quando vemos o povo andando no deserto, como está escrito em Atos dos Apóstolos, na última pregação de Estevão, antes de ser apedrejado. Ele diz: vossos pais sempre resistiram ao Espírito Santo. Sempre resistiram ao Espírito Santo. Ou seja, Deus quis ensiná-los, instruí-los, mudá-los, mas eles não quiseram, eles resistiram. Sabe, irmão, é o perigo da gente chegar a um ponto na nossa vida que a gente comece a não sentir mais a culpa pelo erro. Da gente acostumar com o talento, acostumar com os dons, acostumar com o ambiente da igreja, mas não mudarmos mais. Não haver arrependimento. Haver remorso, mas não arrependimento. Haver lágrimas, mas não frutos de mudança. Escute a voz de Deus nessa aula. Escute a voz de Deus nesse dia. Deus está lhe dando uma oportunidade hoje enorme. Deus não lhe chamou para ser um déspota esclarecido no Evangelho. Deus lhe chamou para ser transformado. Deus lhe chamou para viver uma experiência nova, um tempo novo na sua vida. É a hora da gente olhar para lições como essa, para advertências como essa e dizer: calma aí, não é amanhã não, é hoje. E parar de querer mudar os outros. A culpa é da esposa, a culpa é do Brasil, a culpa é do governo, a culpa é do sistema, a culpa é disso e daquilo. E a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. É hora de você parar de tentar mudar quem está do seu lado e dizer: eu quero mudar a mim. Eu quero que a mudança comece por mim. Glória a Deus. Olha só o que diz assim os dois últimos versos do Salmo 95. 40 anos, pastor William, olha Deus dizendo aqui: estive desgostado com esta geração. 40 anos eu estive desgostado com esta geração. É um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Aí você vai lá para 81, Salmo 81, verso 11 e 12 diz: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Verso 15: os que aborrecem ao Senhor ter-lhe-se-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. Mas eu sustentaria com o trigo mais fino e saciaria com o mel saído da rocha.
Promessa ele tem, pastor. Mas é preciso não ter um coração endurecido e é preciso estar atento para a advertência que essa lição de hoje nos trouxe. Muito bem colocado aqui. É isso. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela não passa a mão, não. Eu sei que o evangelho, aquele evangelho que só fala, né? Coisa que o povo... Não, aqui não é isso, não. Escola dominical não é isso, não. Passa a mão, pastor? Não, não é. Aqui é mudança de caráter. Mudança de caráter. Então, olha só como que essa lição ela é completa e ela é profunda. O senhor tem mais alguma coisa para concluir, para a gente encerrar, pastor William? Para concluir, pastor Prates, eu quero salientar aqui o seguinte. Os salmos não são meramente músicas para serem cantadas. E esse é o elemento profético que entra no livro de Salmos. É quando ele aponta não apenas profecias com relação ao Messias, com relação ao futuro, mas como ele começa a tratar áreas da nossa vida. O livro de Salmos vai nos propor, e especificamente a lição de hoje, justamente uma advertência severa para não errarmos assim como Israel errou e andou 40 anos no deserto. Aprendemos as lições da história, lembrarmos, relembrarmos e tornar a lembrar mais uma vez e sempre que muitas verdades serão repetidas muitas vezes porque nós esquecemos. Uma pessoa, ela pode ser liberal hoje e amanhã se tornar mesquinho. Uma pessoa pode ser fiel hoje e amanhã se tornar infiel. Ou seja, a humildade e os bons valores que nós enxergamos nos outros precisam ser vistos em nós, sempre com necessidade de lapidação. Nós nunca podemos entender que somos humildes definitivamente, que somos quebrantados e fiéis definitivamente. Precisamos enxergar que o erro é como uma barba. Eu para vir para cá agora de manhã, eu fiz a barba. Daqui a 2 dias eu vou ter que fazer novamente a barba, porque ela cresce. O erro é como a barba. Você raspa e ela continua crescendo. Você precisa estar sempre reparando. É como diz a palavra, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando dia após dia até ser dia perfeito. Então precisamos continuar reparando, continuar melhorando, continuar mudando e ao mesmo tempo entender que fomos chamados para sermos adoradores. E isso vai nos levar maravilhosamente a uma vida de confiança, a uma vida de plenitude, de obediência, onde Deus é o centro, Deus é o primeiro e nunca... Esse é um dos maiores benefícios. O adorador é alguém que nunca está sozinho. Amém. Nunca está só. Você terá sempre a presença de Deus em cada um dos momentos da sua história. Os ruins, você pode invocá-lo. E como diz a Bíblia, me invoca no tempo da tua angústia e eu te ajudarei. Amém. Mas também ele fará parte dos momentos de celebração. Amém. Porque alguns só o buscam na dor, mas ele, na sua história, fará parte dos maus e dos bons momentos, onde você poderá, com ações de graça, dizer: Deus, eu te devolvo toda a honra, toda a glória, todo louvor. Eu quero te engrandecer e te adorar, porque eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Termine essa lição de hoje, gastando pelo menos 5 minutos quando terminar essa lição. É um conselho que eu lhe dou. Se você puder, com a sua família, ou mesmo sozinho, se você estiver só, ao terminar essa lição, tire alguns minutos e não diga nada. Só adore. Amém. Só louve. Se sinta como no Santo dos Santos, onde ele está dizendo: calai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. Deus abençoe você. Amém. E que essa lição possa mudar o rumo da sua vida, assim como acontece comigo, conosco. Eu tenho certeza que o pastor Prates tem a mesma experiência. Quando a gente ministra lições como essas, inevitável, também somos profundamente tocados e transformados. Amém. Glória a Deus. E para fechar a nossa lição, eu me lembro daquela carta náutica que o senhor falou dos pontinhos, né? Só para falar de novo, por que nós estamos estudando? Por que a gente tem que dar valor a isso? 40 anos e se desgostado com isso. Por que tem a ver com a gente? Fala daquele assunto lá. Um marinheiro chegou para um pastor, também na marinha, e disse assim: olha, a Bíblia fala do pecado de um, do adultério de outro, cheio de pecado na Bíblia, porque a Bíblia é um livro cheio de pecadores. E ele falou assim:
Você já leu a carta náutica? Já viu? Ele disse sim, o mapa de navegação nos mares. Ele falou, quando você olha para o mapa da carta náutica, tem os pontinhos pretos. O que são? Ele falou, os lugares que a gente tem que tomar cuidado. Tem que evitar passar, ou se passar com cuidado, etc. Ele disse a mesma coisa é a Bíblia. Esses pecados que aparecem de pessoas na Bíblia, revelados, são os pontinhos pretos da Bíblia. É Deus dizendo, cuidado ao passar por aí, não vá, não caia no mesmo erro. São os pontinhos pretos da Bíblia. Muito bom, sensacional. Então que esta aula, ela sirva para você como sinalizando os pontinhos da carta náutica para a gente desviar desses erros e adorar o Senhor e ser feliz. E para fechar, eu peço a você que guarde essa palavra. Está na indicação da leitura semanal. Medite na palavra de Deus. Salmo 1:2. Ouça mais a voz de Deus. Salmo 81. Fuja da idolatria. 1 Coríntios 10:14. Ore o tempo todo, máximo que você puder. Efésios 6:18. Reflita o caráter de Cristo. 2 Pedro 1:4. Guarde dos ídolos. Sai fora de tudo que é idolatria. Muito bem colocado. Não apenas uma imagem, mas aquilo que onde está o teu coração. Guarde dos ídolos. Que Deus abençoe você. Chegamos ao final desta maravilhosa aula. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Muito obrigado por assistir, estar conosco nesse período. Quer seja agora nesse domingo, dia 31, ou quer seja num outro tempo que você estiver vendo esse vídeo. Que você tenha uma semana abençoada, um dia abençoado. Que você seja feliz e que Deus aceite a sua adoração. Que você decida adorá-lo e que Deus possa receber a sua adoração e você receber os benefícios dessa adoração. E assim nós chegamos ao final dessa maravilhosa aula. Muito obrigado a você que nos assistiu, que esteve conosco querendo Deus. Semana que vem estaremos de volta. E eu tenho certeza que daqui a pouco nós vamos sair desse momento, dessa pandemia, tudo vai mudar. Tenha calma, tenha paciência, Deus está no controle. Semana que vem, o Senhor vai permitir, nós estaremos de volta aqui. Nós vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Vou pedir ao pastor William que ore. E se eu tiver mais alguma orientação, mais algum comentário que o senhor queira fazer, fica à vontade. Depois eu peço que o senhor ore, pastor William, para a gente encerrar, ok? Muito bem. Eu quero só agradecer, pastor Prates, mais uma vez a oportunidade que me é dada de estar aqui. Eu sou o maior abençoado de estar com vocês aqui. Amém. E eu queria aproveitar só convidar vocês, se quiserem conhecer um pouco mais do nosso ministério, tem o nosso canal no YouTube. Está lá, PR de Pastor William Barros. Então, uma foto minha na frente de um ônibus, que é as caravanas que a gente faz para Israel. Então, tem mensagens, tem palestras, pregações. Passa lá, se inscreve no nosso canal e conheça um pouco mais do nosso ministério. Aliás, eu faço esse reforço. Convido você para fazer isso. Você percebeu já que o pastor William é um instrumento de Deus, um homem que tem uma experiência tremenda, muito importante. Vamos acompanhar, vamos se inscrever no canal do pastor William. Vamos orar então, pastor William? Vamos orar. Senhor, te adoramos nesta hora. Te louvamos de todo o nosso coração. Jesus. Ó Deus, queremos te agradecer por esta lição. Aleluia, Jesus. Que nos levou, Senhor, mais perto do altar. Obrigado, Jesus. Mais perto, Senhor, e mais quebrantados. Que cada aluno, que cada professor, que cada irmão que está conosco agora, participando desse vídeo, aleluia, possa ser tocado por Ti como estamos sendo aqui, enquanto gravamos essa aula. Que a Tua bênção permaneça sobre nós, que o Teu povo, glória a Deus, se levante nesse momento tão difícil em nossa nação. Aleluia, Jesus. Ó Deus, como sal da terra e luz do mundo, aleluia, como sacerdócio e reino de Cristo na terra, aleluia, para manifestar, ó Pai, nesse momento, o cheiro suave de Cristo. Aleluia, te adoramos, te exaltamos, por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 E assim a gente encerra a nossa lição de hoje, porque a editora Betel, edificando a casa de Deus.